Bom, gente, bom dia. Que a graça e paz do Senhor Jesus seja em cada coração nessa manhã. E vamos orar para começarmos a nossa lição de hoje. E vamos agradecer a Deus pelo nosso dia e pedir a direção dEle para esse tempo que vamos começar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos ao Senhor mais uma vez pela nossa vida, Senhor. E com ela nós te louvamos nessa manhã. Com ela nós declaramos, ó Pai, a tua grandeza, a tua soberania, a tua santidade, Senhor. Somente tu és santo, somente tu és justo, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. E nós pedimos a tua direção neste momento, para a nossa aula de hoje, Senhor. Capacita a minha vida, ilumina as nossas vidas nessa manhã, que possamos aprender aos teus pés, na tua palavra, Senhor. E que possamos sair daqui transformados, renovados, com a nossa mente renovada pela palavra de Deus. O que eu te peço nessa manhã, e já sou agradecido porque eu creio que tu vais operar grandemente em nossas vidas, que a palavra do Senhor vai operar grandemente em nós. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E vamos para a nossa terceira lição, né, conforme está no nosso material didático aí. Quem está com o seu celular, as lições estão em PDF, no grupo da igreja e nos demais grupos que foram enviados. Então é só abrir aí que a gente vai acompanhar. E como eu sempre falo, a nossa proposta de aula não é ler o material didático. Aquilo lá serve de acréscimo para nós, serve de embasamento, mas vamos um pouco além do que está ali. Mas aquela lição é muito boa, você pode ler para acrescentar, ou então para trazer algo para nós, para colaborar com a aula, mas a proposta não é ficar lendo o material. Então, a gente vai sempre tentar trazer algo novo para os irmãos da parte de Deus, né? Estudar para trazer algo que vá além do material. Então, o nosso texto básico dessa manhã se encontra na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Abramos nossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 ao 16. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Então, como nós já temos trabalhado, já temos aprendido, os leitores originais dessa carta, os primeiros crentes que pegaram essa carta, eles, apesar de serem cristãos, já terem sido convertidos a Cristo, eles ainda viviam neste mundo. Então, isso para nós é muito importante. Eles viviam aqui na terra.
O Senhor Jesus já havia explicado isso para os seus discípulos. Lá em João 17, se você quiser acompanhar. João 17, versículos de 15 ao 16. Evangelho de João, capítulo 17. Versículos 15 e 16. O Senhor diz para os seus discípulos: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então aqui Jesus ensina uma coisa. Nós vivemos neste mundo, mas não devemos fazer parte deste mundo. Jesus não chamou o crente para viver enclausurado no mosteiro, vivendo uma vida cristã longe das pessoas. Mas Ele nos chamou para sermos crentes neste mundo. E para não fazermos parte deste mundo. O nosso coração não deve estar preso às coisas deste mundo. Mas eu vivo nesse mundo. Eu me relaciono com as pessoas deste mundo. Então aqui os crentes, para quem Pedro escreve essa carta, viviam exatamente nesse contexto. Eram cristãos, sim, mas precisavam se relacionar com as pessoas desse mundo. E uma vez que eles viviam nesse mundo corrompido em que nós vivemos, eles estavam sujeitos a todo tipo de pressão que o mundo faz. Muitos desses crentes aqui para qual Pedro escreve a sua carta eram crentes gentios, lembramos bem disso. Eles tinham vindo de uma vida de paganismo, de idolatria, de toda sorte de carnalidade que era comum na cultura romana daquele tempo. E esse mundo que eles já tinham saído desse contexto, esse mundo ainda pressionava os crentes para eles retrocederem e voltarem para aquela velha vida. Para eles deixarem de viver uma vida santa. Então Pedro, visualizando esse quadro, que esses crentes estavam sendo tentados, pressionados pelo mundo para voltar para a velha vida, para a vida de pecado, de idolatria, de carnalidade, de toda sorte de imundície. Pedro, então, exorta esses crentes a viverem uma vida de santidade. E do mesmo modo, ocorre com a gente hoje. Por isso que eu falo que essa carta de Pedro é muito atual para nós. A mesma coisa acontece em nossos dias. Nós somos crentes em Cristo Jesus, somos lavados pelo Senhor, regenerados, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas o mundo em que nós vivemos, ele nos pressiona diariamente a retroceder. E nós não podemos fugir desse mundo. Eu não posso me isolar na minha casa e dizer, eu vou ser crente na minha casa e nunca mais eu vou sair na rua para não ser contaminado. Eu não posso fazer isso. Jesus nunca ensinou esse tipo de comportamento. Então nós, como crentes, nós temos que trabalhar nesse mundo e nos relacionar com as pessoas do nosso trabalho que não são crentes. Nós temos que estudar nesse mundo e ali temos colegas que muitas vezes não são cristãos. Temos que fazer nossas atividades diárias nesse mundo. Nós temos que andar em santidade em tudo isso. O nosso modo de pensar e de agir não pode ser igual das pessoas do mundo. E a pergunta que nós fazemos é, como é que isso é possível? Como é que é possível eu viver neste mundo, me relacionar com as pessoas deste mundo,
sofrer as pressões que o mundo faz na minha vida e mesmo assim continuar levando uma vida de santidade. Como isso é possível? É isso que Pedro vai nos mostrar nessa manhã. Então Pedro mostra, como nós já bem lemos na nossa lição, o segredo de uma vida em santidade. É esse o tema da lição de hoje. O segredo para uma vida de santidade. Então Pedro vai dizer que para nós termos uma vida de santidade nesse mundo, é necessário vigiar algumas áreas da nossa vida. E a primeira área da nossa vida que devemos vigiar para podermos andar em santidade é a nossa mente. Pedro vai exortar os crentes a vigiarem primeiramente os seus pensamentos. Ele começa o texto no versículo 13, dizendo, pode ver na sua Bíblia aí, 1 Pedro 1,13, ele exorta esses crentes a cingir os lombos. Está assim na versão de vocês? Cingir os lombos do entendimento. Mas o que significa isso? O que significa cingir os lombos? Bom, eu tenho que compreender o contexto da época para poder entender essa frase. Quando Pedro falou isso aqui, com certeza, os leitores originais da carta compreenderam com clareza o que ele queria dizer. Para nós hoje é um pouco difícil entender essa expressão que ele usa. Bom, na época de Pedro, as pessoas usavam aquelas túnicas folgadas. Era a roupa comum da época, tanto de homem quanto de mulher. Aquelas túnicas, né, aquelas vestes longas, eram comuns de se usar. Só que isso atrapalhava as pessoas de fazer alguns trabalhos. Atrapalhava de correr, atrapalhava de fazer alguns serviços, aquela roupa muito folgada. Então, era comum na época as pessoas prenderem a borda da roupa com um cinto para ficar mais justa no corpo, para poder fazer alguns serviços. Então, ele tinha que cingir o corpo, amarrar o corpo a um cinto, a roupa no cinto, para poder realizar algum tipo de trabalho, porque aquela roupa folgada atrapalhava. E Pedro está falando exatamente disso. Ó, cinjam do entendimento. Não é cingir a roupa, é cingir a mente. O que era cingir a roupa? Era tirar o empecilho na hora de trabalhar, de correr, de fazer algum tipo de atividade. Era tirar aquilo que estava bloqueando eu me mover com mais facilidade. Quando Pedro manda cingir o entendimento, ele está dizendo exatamente isso. Tirem os empecilhos da cabeça de vocês. Tirem da mente de vocês aquilo que está atrapalhando o pensamento de vocês. Algumas versões, eu não sei se alguém tem aí a versão NVI ou outras versões, que está traduzido assim: preparar o entendimento. Em vez de cingir, está preparar. Preparar o entendimento. A expressão é essa mesmo. Né? A ideia é essa, de você se preparar para fazer alguma coisa. E eu começo essa preparação aonde? Na minha mente. Se a minha mente não for preparada, é muito difícil que as outras coisas venham a ser preparadas. Então, Pedro está dizendo isso. Preparem as vossas mentes para viver neste mundo, mas para não ser contaminados por este mundo.
tudo começa aqui. Se a minha mente não for mudada, se a minha forma de pensar não for transformada, eu não vou conseguir compreender isso e nem viver isso. Então Pedro vai dizer isso. A palavra entendimento aí é usada como sinônimo de mente. Preparem as vossas mentes para viver neste mundo, sem se contaminar com este mundo. Tirem os empecilhos que bloqueiam vocês, a mente de vocês, de viver uma vida de santidade. Então tudo começa na mente. Se a minha mente não mudar, as minhas práticas não vão mudar. As minhas atitudes não vão mudar. As minhas palavras não vão mudar se a minha mente não for transformada. Ele fala mais aí. Além de cingir do entendimento, ele fala o quê? Sede sóbrios. Sede sóbrios. O que significa ser sóbrios? Essa expressão sóbrio transmite a ideia de ter autocontrole. Uma pessoa sóbria, ela sabe aquilo que ela está fazendo. Ela permanece no estado de alerta. Ela tem domínio da sua capacidade racional. Diferente de quem está embriagado. Por que quem está bêbado não pode dirigir, por exemplo? Ele não tem capacidade de desviar de uma pessoa. Ele não está em alerta. Ele está embriagado. Então, Pedro fala, sede sóbrios. Estejam alerta, atentos, com a capacidade mental de vocês funcionando plenamente. Quando eu me converto a Cristo, gente, eu não paro de raciocinar. Tem crente que parece que pensa assim: eu vou me converter a Cristo, eu vou ficar burro. Eu vou emburrecer. Eu vou deixar de pensar porque eu me converti a Cristo. Não, pelo contrário. A minha mente tem que estar em pleno funcionamento. Sede sóbrios. Uma pessoa que está embriagada, por exemplo, ela não tem domínio próprio. Ela não está em plenas faculdades mentais. Ela está dominada pelo álcool. E assim estão aqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que ainda não conhecem a Cristo, por mais que não saibam disso, estão embriagados pelas paixões desse mundo. A mente dos ímpios permanece embaraçada para as coisas de Deus, como se eles estivessem bêbados, espiritualmente embriagados. A mente deles é vedada, é tapada para as coisas do alto e aberta para as coisas da carne. Mas Pedro fala, não sejam vós assim. Sede sóbrios. Uma vez que a nossa mente já foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela foi aberta agora para as coisas do alto. Eu tenho capacidade agora de pensar, de refletir com clareza nas coisas espirituais. Eu tenho capacidade de abrir a minha Bíblia, ler e compreender, porque eu sou iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que me dá conhecimento, que me dá compreensão. E Pedro fala, sede sóbrios, estejam vigilantes, estejam alerta. Para quê? Para as coisas de Deus. Vocês não podem viver embriagados pelas paixões do mundo mais. A mente de vocês agora foi aberta. Se mantenham sóbrios. Ele fala mais aí.
com relação à mente. Ele fala que nós temos que esperar na graça. É o terceiro verbo que ele usa aí. Esperar na graça. Primeira coisa, o crente tem que ter paciência. O Senhor Jesus falou que ia voltar, mas não falou quando. Nós não podemos perder a paciência, perder a esperança de que o nosso Senhor vai voltar, porque Ele vai voltar. E essa palavra de Pedro também serve para confortar os crentes diante das provações. Esperem firmes na graça. Então, Pedro sabia que aqueles cristãos estavam vivendo no contexto de perseguição. Estavam sendo muitas vezes vilipendiados pelos parentes, pelos amigos, pela sociedade, por causa de Cristo. Muitos estavam com a sua fé abalada até por causa dessas coisas. Então, Pedro fala para eles o seguinte: mantenham o foco na salvação. Mantenham o foco de vocês na graça. Na graça revelada por Jesus Cristo. Vocês estão sofrendo, estão padecendo, estão passando por muitas provações, mas não tirem os olhos da graça. Mantenham firmes na fé. Não voltem atrás, não retrocedam. E isso para nós é muito importante, porque nós também sofremos hoje. E quantas vezes já passou pelo nosso coração essa ideia de retroceder? Mas aqui Pedro diz, esperem firmes na graça. A graça que foi trazida, que foi revelada a vocês. Então, semelhante ao que acontecia lá com os crentes do primeiro século, para os quais Pedro escreveu essa carta, hoje também nós somos atacados, nós somos pressionados todos os dias. Somos tentados a caminhar de acordo com o mundo, com a carne, com o pecado, todo dia. A nossa mente tem sido atacada diariamente por ideias, por ideologias, por valores que não vêm do alto, que são coisas deste mundo. Mas assim como eles lá foram chamados para ser santos, nós também hoje fomos chamados pelo Senhor para ser santos. E a primeira coisa que temos que fazer é vigiar nossa mente. É direcionar a nossa mente para as coisas do alto, não para as coisas de baixo. É estar sofrendo, mas eu vou ler a palavra para me confortar. Eu vou cantar um louvor para acalmar o meu coração. Isso é levar a mente para as coisas do alto. Não é ficar se martirizando com aquele problema. Eu estou com problema. Eu estou com problema. Meu Deus, eu estou com problema. Não. Eu posso direcionar a minha mente para as coisas do Senhor. E quando eu faço isso, muitas vezes até aquele problema é até resolvido. Então eu preciso primeiramente trabalhar aonde? Na minha mente. Se a minha mente não for trabalhada, não for direcionada para as coisas do Senhor, as minhas ações não vão conseguir ser direcionadas para o alto. Tudo começa na cabeça. Então Pedro vai dizer, os 3 verbos que ele usou aí. Se preparem a vossa mente, preparem o vosso entendimento, sejam sóbrios, estejam com a mente de vocês alerta, pleno das suas faculdades mentais, racionais, e esperem na graça. Isso é Pedro direcionando a mente dos crentes para as coisas celestiais.
apesar deles viverem num contexto de perseguição. Isso nós podemos fazer também. Eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido. Tá, direciona a tua mente para cima e não para baixo. Pedro está exortando que eles façam isso, que nós façamos isso também. Mas a segunda área que devemos vigiar para que andemos em santidade, agora são as nossas ações. Eu tenho que vigiar não só a minha mente, mas vigiar também aquilo que eu faço. Mas aí fica muito mais fácil agora. Uma vez que a minha mente já está sendo direcionada para as coisas do alto, para as coisas do reino de Deus, é mais fácil que as minhas ações agora possam ser direcionadas também para as coisas do alto. Pedro vai mostrar aí primeiro quem nós somos em Cristo. Ele vai chamar, vocês são filhos da obediência. Não é assim que está aí na Bíblia de vocês? Vocês agora são filhos da obediência. E aqui Pedro faz um contraste entre aquilo que nós já fomos um dia e aquilo que nós somos hoje. Pastor, mas antes de eu ser crente, eu não bebia, eu não fumava, eu não me prostituía, nunca roubei ninguém. Eu era uma boa pessoa aos teus olhos. Aos olhos de Deus, sabe como nós éramos? Abre lá em Efésios 2, versículo de 1 a 4. Olha quem nós éramos antes de Cristo, aos olhos do Senhor. Efésios 2, versículo de 1 a 4. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É esse o quadro que Deus tinha de nós. Mortos espiritualmente em nossos delitos e pecados. Filhos da desobediência. Andando segundo o próprio diabo, o príncipe das potestades do ar. Segundo o curso desse mundo. É esse que nós éramos. Por mais que você não bebesse, não fumasse, não roubasse. Quando Deus olhava para você antes de Cristo, era isso que ele via. Fazendo a vontade do diabo, do mundo. Andando segundo a carne, desobedientes. Mas uma vez que a graça nos alcançou em Cristo, agora nós somos o quê? Filhos da obediência. Essa é a transformação que Deus faz. Antes eu era filho do diabo, filho da desobediência. Agora eu sou filho da obediência. Algumas traduções vão dizer filhos obedientes. E filhos obedientes obedecem a seus pais. Fazem a vontade do Pai. Então Pedro aqui vai nos mostrar que os filhos
obedientes devem proceder de maneira diferente de como procediam antes. Se antes eu fazia algumas coisas que desagradavam a Deus, agora eu preciso, como filho obediente, fazer o que agrada a Deus. E Pedro aqui vai mostrar primeiro o que o crente não deve fazer. E vai mostrar aqui uma sentença negativa. Ó, vocês agora são filhos da obediência, são filhos obedientes ao Pai. E o que vocês não devem fazer? Versículo 14, 1 Pedro 1,14, parte B. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então, se vocês são crentes lavados pelo sangue de Jesus, são filhos agora obedientes, deixaram aquela velha vida de desobediência, de pecado, vocês não podem agora andar de acordo com o mundo. Antes vocês faziam isso porque vocês eram ignorantes das coisas espirituais. Mas agora vocês não são mais assim. Agora nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos a iluminação do Espírito, não somos ignorantes das coisas do alto. Então ele vai dizer o seguinte: eu não posso mais andar de acordo com o mundo. E aqui está uma semelhança da fala de Pedro com a fala de Paulo. Paulo diz exatamente a mesma coisa, lá em Romanos 12, 2. Abre lá comigo. Eu tinha falado sobre isso bem no começo, né? Que havia semelhanças nessa carta entre alguns pensamentos de Pedro e alguns pensamentos de Paulo. Está aqui uma. Paulo vai dizer a mesma coisa. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a mesma coisa. Não sigam o curso deste mundo. Os leitores originais dessa carta já tinham vindo do mundão, daquela cultura grega, romana, né? Que era muito comum se praticar toda sorte de pecaminosidade, de idolatria, de tudo que não prestava. Paganismo, era muito comum daquele contexto ali do primeiro século. E Pedro está falando aqui para eles, ó, não façam mais essas coisas. Vocês faziam isso antes de Jesus entrar na vida de vocês. Vocês praticavam essas coisas lá atrás. Agora que vocês são crentes, não façam mais essas coisas. Não andem de acordo com o mundo, de acordo com os pensamentos do mundo, com os valores do mundo, com as ideologias do mundo, com as modas, as modinhas do mundo. Que o mundo hoje está cheio de modinha, né? É modinha para todo lado. Não ande de acordo com essas coisas. A mente de vocês já foi transformada. Vocês faziam isso lá atrás, quando vocês eram ignorantes das coisas de Deus. Vocês devem andar agora em novidade de vida. Como diz João, lá em 1 João 2,17. Ora, o mundo passa. O mundo passa. Bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa.
O que o mundo pensa hoje, não vai pensar amanhã. O que o mundo defende hoje como certo, amanhã vai estar errado. A moda que hoje no mundo é bonitinha, amanhã vai ser ridículo. Então não se amolde ao mundo, o mundo passa, o mundo é passageiro. Esse mundo que nós vemos um dia vai se acabar. Mas quem permanece em Deus, quem faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Então esse alerta que Pedro está dando aqui para os leitores da carta, é para nós hoje também. Depois de mostrar a sentença negativa, né, Pedro começa falando do que vocês não devem fazer. Agora Pedro mostra o que vocês devem fazer. Versículo 15. 1 Pedro 1,15. É o positivo agora. É o que o crente deve fazer. Ele vai dizer, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, Pedro está fazendo mais um contraste aí, né? Vocês não devem seguir o modelo do mundo, seguir as ideias do mundo, as modas do mundo, mas vocês devem ser santos, como aquele que vos chamou é santo. Ser santo em todo o vosso procedimento, na maneira de falar, na maneira de se expressar, na maneira de se vestir, por que não? Eu posso me vestir de uma maneira santa e de uma maneira mundana. Em todo o vosso procedimento, devemos expressar, exalar santidade. Ao invés de tomar a aparência do mundo, Pedro fala que o crente deve tomar a aparência do Pai. Não sigam o molde do mundo, sigam o molde do Pai. Porque o Pai é santo. É santo aquele que vos chamou. Por isso vocês devem ser santos. O vosso Pai é santo. Vocês, como filhos obedientes, têm que seguir o modelo do Pai. Sejam santos também. A palavra santo é separado, né? Eu vivo no mundo, mas a minha mente não está no mundo. Eu transito nesta terra, mas o meu coração não pode estar nas coisas desta terra. Eu sou separado do mundo, vivendo nele. E Pedro então conclui, usando o Antigo Testamento para validar o que ele está falando. Pedro aqui vai dizer para nós o seguinte: Deus não muda. Deus nunca mudou, Deus é o mesmo. Tem pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento é um, do Novo Testamento é outro. Isso não existe. Deus é o mesmo Deus que agia lá atrás, agiu no Novo Testamento e age hoje. Os princípios dele não mudaram, o que muda somos nós. O que Deus cobrava do seu povo lá no Antigo Testamento? Santidade. Levítico, abre lá comigo, Levítico 11:45. Levítico 11:45. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito,
para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Deus queria daquele povo lá atrás a mesmíssima coisa que Ele quer no Novo Testamento, santidade. Deus não mudou. Em Hebreus 4:12, né, o livro do Charles Riley, sem santidade ninguém verá o Senhor. É a mesma coisa, Deus não mudou nada. Ele continua querendo um povo separado para Ele. Um povo santo. Então Pedro vai usar lá o Antigo Testamento para dizer, ó, a mesma coisa que Deus queria do seu povo lá atrás, Ele quer do seu povo hoje. Sejam santos, porque o Deus de vocês é santo. Então, assim como aqueles leitores originais dessa carta, aqueles crentes lá do primeiro século, haviam anteriormente levado uma vida desagradável a Deus, assim nós também éramos antes de Cristo, em nossa vida. Por mais que nós nos achássemos santos aos nossos olhos, antes de Cristo a nossa vida era desagradável a Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mas uma vez que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, e nós nos tornamos filhos de Deus, porque não éramos antes, éramos criaturas de Deus. Mas quando eu me converto a Cristo, eu passo a ser filho de Deus. João 1, versículo 12 diz isso. Então nós devemos deixar, como filhos de Deus, de nos parecer com o mundo e começar a nos parecer com nosso Pai. Isto é, levar uma vida de santidade. Para nós encerrarmos aqui nessa manhã, assim como o mundo tentava seduzir os crentes do primeiro século a voltarem para as velhas práticas, o mundo tem tentado hoje, com todas as forças, nos seduzir para que nossas ações, para que os nossos pensamentos venham a ser desagradáveis a Deus. O mundo hoje quer que nós passemos horas nas redes sociais da vida, ao invés de estarmos fazendo um culto doméstico, por exemplo. O mundo vai tentar nos prender nas coisas de baixo. Entenda isso. Como ele tentou fazer lá atrás, ele faz hoje. Quer nos prender nas coisas da terra. Quer que o nosso coração esteja nas coisas de baixo. Então, muitas vezes, a gente gasta horas numa rede social e não gasta 5 minutos com a Bíblia. Nós gastamos horas assistindo filmes, séries, não sei o quê, em vez de estarmos meditando na palavra de Deus e orando. O mundo tem tentado nos prender nas coisas de baixo. Mas a nossa mente tem que estar liberta para poder olhar para as coisas do alto. Que nós possamos vigiar a nossa mente. Não dar vazão a pensamentos torpes. Porque o pensamento torpe vem. O pensamento impuro vem. Mas não demos vazões a eles. Não alimentemos esses pensamentos carnais, desagradáveis no nosso coração.